Bem, então, essa aula de hoje, nós vamos dar prosseguimento à compreensão dos princípios de transferência confiável de dados. Como sempre lembrando, é indispensável que vocês utilizem o nosso livro-texto para perfeita compreensão do assunto abordado. Bem, só lembrando o que nós o que nós temos feito nesse capítulo 3, ou seja, na camada de transporte, nós inicialmente examinamos o serviço da camada de transporte, depois nós vimos como é feita a multiplexação e demultiplexação e estudamos o transporte não orientado à conexão que é realizado na internet pelo UDP. Em seguida, nós passamos a tratar dos princípios de transferência confiável de dados, que nós iniciamos na aula passada, e nessa aula nós devemos encerrar o assunto. E esse assunto, esses princípios de transferência confiável de dados, eles são indispensáveis para que nós possamos entender e trabalhar no transporte orientado à conexão, que é realizado pelo TCP na internet. Sim, na aula passada, quando falávamos de princípios da transferência confiável de dados, na verdade nós abordamos dois algoritmos. O RDT.0, tá, que simplesmente fazia transferência de dados confiável em um canal totalmente confiável, né? Então, esse algoritmo era um algoritmo muito simples, porque o canal subjacente, a camada que está oferecendo esse serviço de transferência de dados confiável já é confiável, e em seguida começamos a inserir elementos mais reais que realmente têm que ser introduzidos para que a transferência de dados em redes possa ser compreendida. Então, o segundo algoritmo, do qual apresentamos 3 versões, ele ele executava em cima de um canal onde, durante a transferência, os bits da informação poderiam ser modificados. A primeira versão desse algoritmo, né, que trabalha em cima desse canal que pode modificar apenas bits, ele usava confirmações positivas e negativas, a ACNACs, e a gente viu que, na verdade, esse algoritmo ele tinha uma falha importante, porque os ACs e os NACs, as informações positivas e negativas, que trafegam do receptor em direção ao transmissor, elas também podem ter bits modificados, e o transmissor, então, fica sem saber se o que ele está recebendo, se ele está recebendo o AC ou o NAC. Bem, então a segunda versão do algoritmo, o RDT2.1, exatamente resolvia essa questão. A terceira versão do RDT2.1, ele tratava de eliminar NACs, ou seja, o algoritmo todo passa a funcionar somente com confirmações positivas. Os NACs são eliminados. Bem, hoje a gente vai avançar um pouquinho mais. Nós vamos considerar o canal subjacente ao protocolo de transferência confiável de dados, um canal que não só modifica bits, mas que, eventualmente, pode perder pacotes inteiros, dados inteiros que estão sendo transmitidos. Tá? Nesse caso, ele pode perder tanto os dados quanto as confirmações positivas, os ACs também. Então, como que a gente vai lidar com esse canal? Bem, no RDT2.2, a gente já usava a verificação, ou seja, o checksum, números de sequência, confirmações positivas, retransmissões, mas tudo isso não é suficiente
para lidar com uma perda inteira de um pacote, quer seja ele de confirmação, quer seja ele de dados. Bem, então como nós vamos lidar com as perdas? O remetente vai, ou seja, o transmissor, ele vai esperar até ter certeza que se perdeu o pacote ACK, ou o pacote, ou o ACK, e então retransmite o pacote. Tá? Então, o transmissor vai ter essa abordagem. É assim que a gente vai lidar com a questão de perda de pacote. O transmissor, ele vai esperar por um certo tempo, à espera da confirmação, e aí ele vai retransmitir o pacote, se não lhe chegar nenhum ACK. Repare que o transmissor, ele não sabe se, depois desse tempo de espera, o que de fato se perdeu. Se foi o dado que ele transmitiu e que para o qual ele não recebeu confirmação, ou se foi, na verdade, a própria confirmação que se perdeu no trajeto de volta. Tá? Bem, gostaria que vocês pensassem sobre as desvantagens de usar um mecanismo desse tipo para tratar o problema da transferência de dados confiável nesse canal que não só modifica bits, mas perde pacotes inteiros. Bem, então, como a gente dizia, a abordagem é o remetente aguarda por um tempo, digamos, razoável, e a gente vê em seguida que esse tempo razoável não é muito fácil de ser determinado, ele espera por um tempo razoável pelo ACK. Se o ACK não chega, ele retransmite o dado. Tá? Se o pacote, o ACK, está apenas atrasado, que repara, essa confirmação, o ACK, ele pode sofrer algum retardo na rede e, transcorrido o tempo de espera, simplesmente o transmissor retransmite o pacote e, ao retransmitir, chega esse ACK que de alguma forma estava atrasado no interior da rede e emerge esse ACK então. Então, a retransmissão, lógico que se ele está retransmitindo um pacote de dados, a retransmissão, ela está gerando uma duplicata do mesmo dado. Mas, nesse caso, nós não teremos nenhum problema, porque lá no nosso protocolo RDT2.2, nós já tratamos desse assunto e vimos que o número de sequência cuida de eliminar duplicatas. Bem, que mais que é preciso fazer? O receptor, ele deve especificar o número de sequência do pacote que ele está reconhecendo. Repare, ele precisa dizer, olha, toda vez que ele envia um ACK, qual é o pacote que ele está realmente confirmando. Tá? E, finalmente, nessa nossa nova abordagem, nós vamos precisar de um temporizador, ou seja, de um contador de tempo. Após esse tempo, o transmissor ou o remetente, como queiram, vai retransmitir o pacote. Então, nós teremos que ter um mecanismo de contagem de tempo que, transcorrido, o remetente terá a ação de retransmitir o dado para o qual a confirmação não foi recebida. Então, nós temos aqui a máquina de estado finito do remetente do RDT 3.0, que executa sobre o canal, que pode modificar bits e também pode perder pacotes inteiros. Tá? Como nós vimos na aula passada, o estado inicial dessa máquina de estado finito, tá, é indicado pela seta tracejada. Bem, esse estado inicial, o remetente espera a chamada da camada superior, ou seja, da aplicação, para receber, então, o dado da aplicação, o qual
ele vai colocar o número de sequência 0. Repare que esse estado está identificado como esperar chamada de cima 0. Tá? Bem, ao receber o dado da camada de cima, quer dizer, isso a gente vê ali na transição que é indicado pela seta que vai para a direita, tá? Ele recebe a chamada da aplicação de cima através do RDT Send Data. Tá? Ele faz o quê? Ele, então, constrói um pacote, tá? Aquele make packet 0, contendo o dado que lhe foi entregue pela aplicação e gerando o checksum, que é anexado à informação que será enviada. Então, o que vai ser transmitido nesse pacote que ele construiu no send packet? O número de sequência 0, o dado e o checksum correspondente do pacote. O que ele faz, então? Ele entrega a informação para a camada inferior, fazendo a chamada UDT send, e transmitindo, então, o send packet. E, reparem, aí está uma novidade, ele dispara o temporizador, aquela chamada start timer, significa que ele começa a contar tempo pelo qual ele vai esperar que a confirmação chegue. Tá? E faz o quê? Ele realiza a transição para o estado seguinte, que é esperar AQ0. Ou seja, ele enviou o dado com número de sequência 0 e passa, então, a esperar a confirmação desse pacote que ele nomeou com um número de sequência 0. Então, espera AQ0. Estando nesse estado, reparem, podem acontecer 3 coisas, 3 eventos diferentes. Tá? O primeiro, que é mostrado mais no topo, tá? Ele, então, está esperando o AQ0, então ele recebe da camada inferior um dado, tá? E o dado está corrompido, ou seja, ele recebeu o dado não se perdeu, mas o dado está corrompido, ou seja, algum bit foi modificado, ou isso é um AQ, mas não é um AQ0, é um AQ1. Tá? Então, o que ele faz? Ele não faz nada e retorna para o mesmo estado. Ele volta a esperar AQ0. O segundo evento que pode acontecer quando ele se encontra nesse estado é o timeout, ou seja, aquele tempo pelo qual ele estava esperando para que o AQ seja recebido se esgotou, ou seja, aconteceu o timeout. Então, nesse caso, o que o RDT 3.0 faz? Esgotou-se o tempo. Então, ele pega aquele pacote que ele já havia construído, tá, o mesmo pacote, e envia, então, para a camada inferior fazer a transmissão do pacote que ele já tinha construído. Ou seja, ele está enviando uma cópia da informação que ele não teve confirmado. Tá? E faz o quê? Ele liga o temporizador de novo, ou seja, ele inicia a contagem de tempo. Ele começou tudo de novo. Eu estou mandando uma cópia e vou esperar pela confirmação por um certo tempo. Tá? O terceiro evento que pode acontecer nesse estado, esperar AQ0, é ele receber uma informação da camada inferior, tá? Aquele RDT receive packet, tá? E a informação que ele recebeu não estar corrompida e se realmente a informação conter realmente a confirmação do pacote 0. Sim, ótimo. Era exatamente isso que o protocolo estava esperando, receber a confirmação do pacote 0. Nesse caso, o que o RDT3 faz? Ele simplesmente desliga a contagem de tempo, agora não é mais necessária, reparem, ele recebeu a confirmação do pacote e passa para o estado de esperar chamada de cima, que lhe entregue dados e que ele vai, de alguma forma,
colocar nesses dados, ao transmitir, o número de sequência 1. Então, ele passa a transmitir da podem acontecer. Ele está esperando que a aplicação lhe entregue dados, que ele vai colocar nesses dados o número de sequência 1 e ele recebe da camada inferior através dessa chamada RDP Receive, tá? Receive Packet, alguma informação. Ora, qualquer informação que ele receba nesse instante da camada inferior, que ele chega da rede, ele considera lixo, ou seja, ele está quitado, ele mandou o pacote 0, recebeu o AQ 0 e agora ele está esperando que mais dados lhe sejam entregues para que sejam transmitidos. Então, qualquer coisa que lhe chegue da camada inferior, da rede, ele considera lixo, não faz nada e volta para o mesmo estado, esperar chamada de cima 1. Tá? O segundo evento que pode acontecer, ele estando nesse estado, é ele receber a chamada de cima, tá? O RDP Send, com dados, e aí o que ele vai fazer? Oba, chegou então, a aplicação me entregou dados, eu tenho que promover uma transferência de dados confiável desse dado que a aplicação me entregou. Então, o que ele vai fazer? Ele vai construir um pacote, olha lá, make packet, colocar o número de sequência 1, anexar o dado e o checksum correspondente a essa informação. Feito isso, então ele tem o pacote de envio, o send packet, ele envia para a camada inferior, através do DT-Send, esse pacote de envio, e faz o quê? Novamente, como lá no caso, no estado espera chamada de cima 0, ele liga o temporizador, ele executa a ação de start timer, ou seja, ele passa, né, a esperar, tá, por um certo tempo que a confirmação relativa ao pacote com o número de sequência 1 lhe chega. E faz o quê? Aí ele vai para o estado de esperar AQ1. De modo análogo a esperar AQ0, 3 eventos diferentes podem acontecer quando o RDP3 se encontra nesse estado. Tá? O primeiro deles, tá, que está mais no canto esquerdo, é ele receber da camada inferior um dado, esse dado esteja corrompido, tá? Ou esse dado é um AQ0. Olha, ele está esperando pelo AQ1 e chega o AQ0. Isso significa o quê? Isso significa que isso não serve nada para o remetente. O pacote que ele enviou não está sendo confirmado. Então, o que ele faz? Não faz nada, isso é designado por aquele lambda embaixo da linha horizontal, e volta a esperar pelo AQ1. Tá? O segundo evento que pode ocorrer, estando o algoritmo nesse estado, é o timeout, ou seja, a temporização, o tempo pelo qual ele esperava, pela confirmação, ter se esgotado. Então, nesse caso, o que ele faz? Ele pega o pacote, né, que ele tem a cópia, o tal do send packet, que ele construiu, né, no estado anterior, tá? E envia, entrega para a camada inferior para que seja transmitido pela rede. E que mais que ele faz? Ele acabou de mandar a cópia do pacote, então, nesse caso, ele precisa novamente ligar o temporizador para que, até esse temporizador se esgotar, ele receba o AQ1. Tá? E volta, então, para o mesmo estado. Lógico, ele ainda não recebeu a confirmação, ele ainda não tem certeza que o receptor recebeu a informação numerada com o número de sequência 1. Volta para o estado espera AQ1. E o terceiro evento, tá, que pode acontecer
ele está esperando pelo AQ1 e realmente o AQ1 ser recebido, ou seja, ele recebeu uma chamada da camada inferior, tá? E os dados que ele recebeu não estão corrompidos, tá? E os dados que essa informação carrega é exatamente o AQ1. Então, nesse caso, o que ele faz? Desliga a contagem de tempo, já recebeu o AQ, não precisa mais contar tempo, tá? E faz o quê? Vai para o estado, espera a chamada de cima, 0. Tá? Bem, vamos olhar nesse slide o que acontece, né, assim, no tempo, considerando o tempo, ao longo do tempo, transcorrido o tempo, tá? O que acontece com a execução do RDT 3.0. Tá? Se nós olharmos esse lado esquerdo, né, do nosso slide, nós temos, então, a operação sem perda do RDT 3.0. Só lembrando, o RDT 3.0 é o protocolo que realiza a transferência de dados confiável em cima de um canal ou em cima de uma rede, tá? Que pode modificar bits e que pode também perder pacotes inteiros, quer sejam eles de dados, quer sejam eles as confirmações. Tá? Então, no lado esquerdo do nosso slide, nós temos a situação de como opera o RDT3 sem perda. A gente está considerando que o tempo está transcorrendo de cima para baixo, né, na vertical. Então, o remetente envia o pacote 0, o pacote 0 trafega na rede, e isso leva um tempo. Repare que a seta azul está inclinada, né, o pacote 0 viaja até o receptor, até o destinatário. O destinatário recebe o pacote 0 e faz o quê? Ele envia um AQ0. O AQ0 leva um tempo para se propagar do destinatário até o remetente. E aí, nesse caso, quando o AQ0 chega no remetente, ele recebe o AQ0 e está apto a transmitir o novo pacote que a aplicação lhe entrega, que ele vai batizar como pacote 1. Aí ele envia o pacote 1, que chega ao destinatário, que recebe o pacote 1 e envia o AQ1. E assim sucessivamente. Do lado direito do nosso slide, nós temos a situação de execução do RDT 3.0 quando algum pacote é perdido. Tá? Então, tudo começa, novamente, o tempo transcorre de cima para baixo. Tá? Tudo começa quando o remetente envia o pacote 0, o pacote 0 se propaga até o destinatário, o pacote 0 é recebido corretamente, o destinatário envia o AQ0 atinge o remetente, que, nesse caso, então, fica liberado para enviar o próximo pacote, que ele vai atribuir o número de sequência 1. Então, ele envia o pacote 1. Só que esse pacote 1 é perdido nesse canal que perde pacotes e não chega no destinatário. Repara, em vermelho está assinalado a perda do pacote 1. O que acontece? Olha, nós vimos lá na nossa máquina de estado finito que toda vez que o remetente envia um pacote, ele dispara uma contagem de tempo. Então, repara, ele estava, o pacote 1 foi enviado e o timer foi ligado. Tá? Bem, transcorrido o tempo, como o pacote 1 não chega ao destinatário, o destinatário não envia o AQ1 e o tempo transcorre e o remetente, então, esgotada a temporização, reenvia o pacote 1. Aí o pacote 1, aí nós tivemos sorte, o pacote 1 não é partido, chega ao destinatário, o destinatário recebe o pacote 1, envia o AQ1
que chega no remetente e o remetente, então, pode mandar o próximo pacote que será designado com o número de sequência 0. Bem, duas outras situações são ilustradas nesse slide aqui. A situação onde um ACK é perdido, uma confirmação é perdida, e a situação à direita é retransmissão prematura. Bem, vamos começar então olhando a situação da execução do RDT3, quando então um ACK é perdido. Perdemos uma confirmação, não perdemos um pacote de dados, sim? Bem, então tudo começa como antes. O remetente recebe o pacote da aplicação, coloca nele o número de sequência 0 e envia esse pacote que atinge o destinatário. O destinatário recebe o pacote 0 e envia o ACK 0. O ACK 0, ao chegar no remetente, o remetente, então, pode receber mais dados da aplicação e envia, então, o pacote 1. O destinatário envia o ACK e esse ACK 1 que ele enviou é perdido. Tá? Reparem que o remetente, quando enviou o pacote 1, ele simplesmente disparou a temporização, a contagem de tempo, tempo pelo qual ele espera a confirmação. Tá? Quando se deu a perda da confirmação do pacote 1, o temporizador, a temporização se esgotou e o remetente retransmitiu o pacote 1. Evidentemente que se o pacote 1 foi retransmitido, repara, o remetente recebeu o pacote 1. E ele agora está recebendo, por causa da retransmissão, uma cópia do pacote anterior. Ele detecta a duplicata que ele está recebendo como? Através do número de sequência. Olha, ele já tinha recebido o pacote 1 e está recebendo uma nova cópia do pacote 1. Então, o receptor, o destinatário, tem condição, através do número de sequência, de detectar que se trata de uma duplicata. E, portanto, o que ele faz? Ele não vai entregar essa duplicata para a aplicação. O que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando em cima de um protocolo de transferência de dados confiável. Significa o quê? Que nós estamos dizendo que a transferência da informação do remetente para o destinatário é totalmente confiável. Então, duplicatas, lembrando da aula passada, são inaceitáveis. Tá? Senão, não é uma transferência de dados confiável. Então, o que ele faz? Ele percebe, né, tá, que recebeu uma duplicata e envia novamente o ACK 1. Quando o ACK 1 chega ao remetente, o remetente, então, está apto a prosseguir recebendo dados da camada superior, ao qual ele vai dar o número de sequência 0. Bem, do lado direito do nosso slide, nós temos a situação da retransmissão prematura. Por que pode acontecer a retransmissão prematura? Ora, nós dizíamos que, na verdade, no RDT 3.0, é preciso, de alguma forma, estimar um tempo razoável, tá, pelo qual o remetente espera por uma confirmação. Bem, então, estimou-se um tempo, dizendo, vamos esperar para a confirmação X milissegundos, por exemplo. Só que esse tempo pode ter sido mal estimado. E aí pode acontecer exatamente uma retransmissão prematura. Então, vamos examinar o cenário, tá, da direita. O remetente, novamente, envia o pacote 0 se propaga até o destinatário recebe o pacote 0 e envia ACK 0. O ACK 0 chega no remetente,
o remetente, então, envia o pacote 1, evidentemente, para cada pacote enviado, ele tem que ligar o timer, né? Envia o pacote 1. O pacote 1 se propaga até o destinatário, é recebido corretamente e o destinatário, então, envia como resposta o AQ1. Repara que o AQ1, de alguma forma, ao longo do tempo, ele demora a chegar no remetente. A propagação do destinatário para o remetente, ela de alguma forma sofre algum retardo, como nós vimos lá no capítulo 1, pode ser, por exemplo, devido ao retardo de fila, como a gente viu, tá? Então, ela se atrasou. Antes que essa confirmação conseguisse chegar ao remetente, a temporização se esgotou. O que o RDT3 faz quando a temporização se esgota? Ele imediatamente retransmite o pacote. E foi isso que ele fez. Repara, ele retransmitiu o pacote, esgotada a temporização, e mal ele acabou de retransmitir o pacote, chegou aquela confirmação atrasada, o AQ1. Tá? Bem, quando ele recebe o AQ1, tá? Ele simplesmente está apto, então, a transmitir um novo dado que a aplicação lhe entregue e vai identificar esse dado com um número de sequência 0. Quando a duplicata do pacote 1 chega ao destinatário, lógico, o destinatário olha e diz, olha, o pacote 1 eu já recebi. Se está chegando o outro pacote 1, então isso é uma cópia. Então, o que ele sabe? É uma cópia, eu não devo receber essa cópia. Né? E faz o quê? Ele envia novamente um AQ1. Repara que o destinatário, ele não sabe porque ele chegou àquela cópia. Não sabe se foi porque o AQ se perdeu, tá? O primeiro AQ que ele mandou se perdeu, ou se foi por causa do atraso da rede, da propagação desse AQ1 anterior que ele tinha enviado. Então, para garantir que alguma hora o AQ1 chegue no transmissor, ele precisa mandar a duplicata da confirmação. Tá? E é o que ele faz. Se não, se ele não mandar essa duplicata da confirmação e efetivamente o AQ tivesse se perdido, repara que o remetente vai ficar para sempre retransmitindo o mesmo pacote 1. Tá? Por isso que ele manda novamente esse AQ1. E aí o AQ1, de alguma forma, chega no remetente. O remetente olha, mas eu já mandei o pacote 0, que AQ é esse? Que AQ1 é esse? Ele sabe, então, que é uma duplicata da confirmação que lhe chegou atrasada. Bem, o que nós precisamos agora examinar para poder prosseguir no nosso trabalho nós temos um protocolo, o RDT 3.0, que funciona perfeitamente, que não perde pacotes, que não duplica pacotes, tá? E que detecta bits modificados. Tá? Mas que problema que esse protocolo tem, na verdade? Tá? Na verdade, esse protocolo ele tem um problema do desempenho. Vamos dar uma olhada no que eu estou querendo chamar a atenção. Reparem, o RDT3, como nós dissemos, funciona perfeitamente, porém, seu desempenho, lamentamos muito, depois dessa história toda de várias máquinas de estado finito e de uma caminhada lenta para se entender como é que se faz a transferência de dados confiáveis em cima de canais não confiáveis, tá? Nós chegamos à conclusão de que o desempenho desse protocolo, que funciona muito bem, é muito ruim. Tá? Então, vamos tentar quantificar esse quanto ele é ruim.
Por exemplo, se eu tenho, tá, um enlace de 1 gigabits e esse enlace, o tempo, né, para atingir o outro lado de enlace, é um enlace muito longo, ou seja, o retardo fim a fim é de 15 milissegundos. E eu estou transmitindo nesse enlace um pacote de 1K bytes. Tá? Então, quanto tempo vai durar a transmissão desse pacote? Tá? Então, o tempo de transmissão vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 8 kilobits por pacote, já que cada pacote tem 1 kilobyte, né? Então, eu vou ter 8 kilobits por pacote e eu tenho um enlace de 1 giga, ou seja, de 10 a 9 bits por segundo. Efetuando essa operação, nós vemos que o tempo de transmissão, ou seja, a partir do instante que eu transmito o primeiro bit do enlace até o último bit desse pacote no enlace, eu levo 8 microsegundos. Tá? Se nós olharmos a utilização, tá, desse enlace, é o que a gente vê ali embaixo, o de utilização do remetente do enlace, nós vamos ver que os 8 microsegundos, né, dividido pelo tempo de ida e volta, ou seja, RTT é o Round Trip Time, né, como a gente já viu anteriormente, nos capítulos anteriores. Tá? Então, esse Round Trip Time, se o tempo de ida é 15 milissegundos, o tempo de ida e volta, lógico, são 30 milissegundos. Tá? Mas os 8 microsegundos que eu levei para transmitir o pacote no enlace, tá, significa o quê? Que eu vou ter uma utilização de 0,00027. Tá? Ou seja, em outras palavras, tá, o pacote de 1 kilobyte, eu vou conseguir transmitir um pacote de 1 kilobyte a cada 30 milissegundos. Tá? O protocolo claramente limita o uso dos recursos físicos que eu tenho. Eu tenho um enlace de 1 gigabit, tá? E eu estou conseguindo transmitir apenas 33 kilobytes por segundo. Tá? Se a gente quiser observar, né, esse nosso exemplo no tempo, novamente a gente tem nesse slide o transmissor e o receptor e na vertical correndo o tempo. Então, do ponto de vista do transmissor, se nos fixarmos no transmissor, se no instante t igual a 0, nós começarmos a transmitir o primeiro bit do nosso pacote, tá, de 1 kilobyte, no instante t igual a L sobre R, nós teremos transmitido o último bit do nosso pacote. A gente vai demorar 15 milissegundos até que o primeiro bit do nosso pacote atinja o receptor. Tá? Então, se a gente vê na linha do tempo do receptor, está lá a chegada do primeiro bit do pacote. Vai, evidentemente, demorar 8 microsegundos para ele receber o último pacote, o último bit do pacote, e aí o receptor vai poder, enfim, enviar a confirmação, o ACK. Né? Como nós vamos levar mais 15 milissegundos para o ACK se propagar do transmissor ao receptor, o pacote que contém o ACK vai atingir o transmissor no instante t igual a RTT mais L sobre R. Né? Então, a gente tem exatamente a demonstração gráfica, né, do que acontece com o uso do RDT3, RDT 3.0. Na verdade,
o que acontece é que a gente está usando o canal, esse canal de 1 gigabit por segundo, menos de 1% do tempo. Mais precisamente, 2,7 centésimos de 1% do tempo. Então, a gente comprou um enlace fantástico de 1 gigabit por segundo e, no final, porque a gente quer que ele faça a transferência de dados confiável e colocamos o RDT 3.0 para monitorar essa transferência de dados confiável, nós estamos utilizando muito menos de 1% da capacidade do canal. Bem, esse cenário que nós mostramos, onde mostramos que um canal de 1 gigabit por segundo está conseguindo, na verdade, ser utilizado a muito menos de 1% do tempo, né? O resto do tempo, na verdade, o RDT3 fica esperando que a confirmação chegue, tá? Nos aponta que alguma coisa precisa ser feita. Não é viável nós colocarmos na pilha de protocolos um protocolo que garante a transferência de dados confiável a esse preço. Ou seja, nós temos recursos e não conseguimos utilizar os recursos com toda a capacidade, porque, na verdade, o nosso protocolo está freando. Ele manda e fica esperando pela confirmação. Se a distância entre o remetente e o receptor for muito longa, tá? Esse tempo, de alguma forma, é imenso e o canal fica parado, sem possibilidade de haver transmissão nele. Bem, isso vai nos obrigar a fazer alguma coisa. E o que é feito é que nós vamos precisar tratar ainda dentro desse assunto de transferência de dados confiável, tá? Dos protocolos com paralelismo, tá? Ou seja, dos protocolos pipeline. Tá? O que vai ser feito, na verdade? Repara, nos protocolos anteriores, nos protocolos stop and wait, ou para e espera, como a gente chamou, nós enviávamos um dado e esperávamos pela confirmação. Só depois dessa confirmação chegar é que novos dados eram recebidos da aplicação e mandados para a rede. E os protocolos com paralelismo, ou os protocolos pipeline, vão permitir que o remetente, que o transmissor, tenha vários pacotes transmitidos e não confirmados, e não reconhecidos. Tá? Isso vai nos obrigar a algumas novas situações. Primeiro, nos protocolos stop and wait, a gente tinha só 2 números de sequência, 0 e 1. Aqui, nós vamos ter que ter uma faixa de números de sequência maior. Não vai poder ser mais só 0 e 1. Nós vamos precisar de uma faixa de sequência de números maior. Segundo, nós vamos precisar que os remetentes e os receptores tenham espaço para armazenar as informações transmitidas e ainda não confirmadas. Tá? E para a gente poder, de alguma forma, imaginar o que a gente está querendo, a gente vê ali o mapa dos Estados Unidos da América e aquele exemplo que a gente tratou antes, do lado esquerdo, nós temos a execução do protocolo sem pipeline, ou seja, eu tenho só um pacote em trânsito. Então, um pacote foi transmitido, chega no outro lado dos Estados Unidos e só depois da confirmação que está mostrado em verde chegar no remetente é que o novo pacote é recebido. No caso dos protocolos pipeline, a gente vê que o transmissor, o remetente, pode ter enviado diversos pacotes. Tá? Nós temos diversos pacotes em trânsito entre o transmissor e o receptor,
e podemos ter diversas confirmações em trânsito na direção do receptor para o transmissor. Tá? Então, o lado esquerdo, nós temos a execução, a ilustração do que significa a execução de um protocolo para espera, tá? E do lado direito, um protocolo com paralelismo ou pipeline em operação. Bem, então vamos ao que interessa. Entendido o problema, na verdade, nós não podemos deixar que o remetente execute um protocolo stop and wait, tá? Então, vamos falar dos protocolos pipeline. São duas formas, dois protocolos, né, de modo genérico, com paralelismo são utilizados. O go back N, ou se quisermos retorne a N, tá? E o protocolo de retransmissão seletiva. Bem, aqui, novamente, a gente pega aquele exemplo anterior e tenta ilustrar o que o paralelismo vai nos trazer de vantagem. Na verdade, a gente vê que o transmissor, ele, por exemplo, aqui no nosso caso, a gente consegue transmitir três pacotes de dados, né, sem ter recebido a confirmação de nenhum. Então, o transmissor transmitiu o primeiro pacote, o segundo e o terceiro, né, e as informações vão chegando no receptor e o receptor vai confirmando à medida que os pacotes vão chegando. Nesse caso, só com apenas com três pacotes transmitidos sem confirmação, a gente pode observar, tá, pela aquela equação ali embaixo, né, que a nossa utilização do canal, daquele nosso canal de 1 GB, ele é melhorado por um fator de 3. Bem, então vamos começar. Vamos começar falando do go back N. Tá? Esse protocolo, tanto o go back N como repetição seletiva, mas no caso aqui nós estamos falando do go back N, tá? O remetente, ele vai ter número de sequência, que agora não vão ser apenas de 1 bit, porque não é 0 e 1, tem que ser uma faixa maior, tá? E esse número de sequência, evidentemente, vai ter que ser anexado ao cabeçalho do pacote. Tá? Que mais? O protocolo go back N vai lidar com o que a gente chama de janela de até N pacotes consecutivos não reconhecidos. Ou seja, o transmissor ou o remetente, ele vai poder enviar até N pacotes sem ter recebido a confirmação. Tá? Bem, e aí, nesta figura, nós temos a ilustração, ou seja, nós temos essa fileira de cor verde, amarela, azul e branca, são os números de sequência da nossa faixa de número de sequência. Tá? Nós vamos ter, então, a janela do transmissor, o tamanho da janela do transmissor, N, ou seja, eu vou poder ter transmitido N pacotes consecutivos não reconhecidos, eu transmissor. Tá? Nós chamamos do primeiro número de sequência dessa janela de base. Do primeiro número de sequência que pode ser utilizado, tá, pelo remetente para enviar um novo dado de next sec num. Tá? E esse next sec num deve estar dentro da janela. E os outros números de sequência que estão fora da janela, tá? Os em verdes, tá? Eles, na verdade, representam o número de sequência de dados que já foram enviados, mas já foram confirmados. Tá? Então, esses
em verde, na verdade, esse número de sequência, corresponde a informações que já chegaram ao receptor, foram confirmadas e, portanto, estão quitadas. E os números de sequência que estão mostrados em branco, tá, são, na verdade, números de sequência que serão usados no futuro, na verdade, quando alguma confirmação, tá, tiver sido recebida pelo transmissor. Tá? São números de sequência que, neste momento, não estão autorizados a serem utilizados. Tá? Bem, o que mais que a gente pode olhar aqui nesse slide? Um detalhe do protocolo Go Back N, que é um protocolo pipeline, que é exatamente esse protocolo que permite, na verdade, a transmissão de vários pacotes, né, transmitidos e não confirmados pelo remetente, tá? A AQN vai ter a função de reconhecer não só o pacote com número de sequência N, mas todos os pacotes até N, né, anteriores enviados pelo remetente. Então, se eu recebo AQN, significa que esse AQN está confirmando não só o pacote N, mas o N-1, o N-2, o N-3 e assim por diante. Tá? Nós chamamos isso de AQ cumulativo, ou seja, um AQ só pode confirmar, na verdade, vários pacotes. Tá? O que mais? Nós vamos ter, novamente, o temporizador para cada pacote de trânsito. O que mais? A gente vai ter quando acontece a temporização, por exemplo, quando eu digo timeout N, o que o transmissor vai fazer? Ele, quando acontece o timeout do pacote N, ele vai retransmitir não só apenas o pacote N, mas todos os pacotes com um número de sequência maior que N, que estão na janela, que já foram enviados. Tá? Então, ele temporizou um determinado pacote, o pacote N, por exemplo, então o transmissor vai retransmitir não só o pacote N, mas todos os demais pacotes que ele transmitiu depois de N. Bem, e talvez para surpresa agradável de vocês, nós temos a máquina de estado finito do remetente do Go Back N. Nós podemos observar que ele tem apenas um estado de espera, ou seja, o Go Back N, ele fica sempre esperando que algum evento aconteça. Tá? Então, vamos começar a olhar essa máquina do estado finito, mas vamos olhar do início. Ou seja, o algoritmo inicia, como indicado pela linha, pela seta tracejada, ou seja, ele começa fazendo aquela variável base, tá, que indica o início da janela do transmissor igual a 1. E faz o quê? O nextsec num igual a 1, ou seja, eu tenho na janela, nesse momento do início, eu não tenho nenhum pacote transmitido e não confirmado. Não, eu vou usar o primeiro número, né? O nextsec num é 1 e a base é 1. Tá? E entra no estado de esperar. Quando o Go Back N está no estado de esperar, 4 eventos diferentes podem acontecer. O primeiro evento, que está em cima, tá, do estado de esperar, ele está esperando e realmente acontece uma chamada da camada superior da aplicação, tá, através do RDT Send Data. Tá? Então, nesse caso, a aplicação está solicitando que um dado seja enviado de forma confiável, evidentemente, tá? Em direção ao receptor. Tá? Então, o que o Go Back N faz quando ele recebe um dado da aplicação? Ele faz o seguinte,
Primeiro ele faz um teste. If nexegnum menor que base mais n, tá? Ou seja, ele está verificando, na verdade, tá? Com esse teste, com essa comparação, ele está verificando se ainda tem espaço na janela, na verdade. Tá? Ou seja, a janela tem tamanho n. Se ele já tiver transmitido n pacotes e não tiver recebido nenhuma confirmação, isso significa que não é possível que ele receba da aplicação mais dados para transmitir. Então, esse teste aí, ele verifica o seguinte: se eu tenho espaço ainda na minha janela para transmitir dados que a aplicação está me entregando, tá? Se tem, ou seja, se nexegnum for menor que base mais n, então o que ele faz? Ele vai construir um pacote. Ele vai construir um pacote, mas que número de sequência ele vai dar a esse pacote? Nexegnum, tá? Então ele vai construir um pacote com número de sequência nexegnum, colocando o dado e anexando o exame. Para a camada inferior através da chamada UDT send. E ele vai fazer o seguinte: se a base é igual a nexegnum, tá? Ou seja, se é o primeiro pacote que ele está enviando, se ele não tinha nenhum pacote anteriormente enviado na janela dele, ele vai ligar o timer. Então, ele vai fazer o start timer. E que mais que ele faz? O nexegnum tem que ser incrementado. Ou seja, se o nexegnum estava 1, ele vai passar a esperar o próximo pacote, né, de dados a enviar e vai batizar esse próximo pacote com o número de 2. Então, ele faz nexegnum, incrementando o nexegnum. Tá? Bem, aquele else é relativo àquele teste lá em cima. Ou seja, se não tiver espaço na janela, se ele já tiver enviado todos os pacotes, tá, que a janela dele permite, então o que ele vai fazer? Ele vai recusar o dado para a aplicação. Ele vai dizer: olha, aplicação, lamento, você me entregou um dado, mas a minha janela já está cheia, então espere, porque agora eu não posso receber seu dado. Sim? Então, isso é indicado ali por aquele refuse data. Tá? Bem, e volta a esperar. Tá? O segundo evento que pode acontecer no Go Backend é a temporização se esgotar. Então, quando a temporização se esgota, qual é a ação que ele realiza? Ele vai reinicializar o timer, tá? Vai começar a contar tempo de novo e vai fazer o quê? Vai mandar retransmitir todos os pacotes que ele já tinha enviado e que, a partir do primeiro, onde ele, na verdade, ligou o timer. Tá? Então, ele retransmite todos os pacotes que ele já tinha enviado e volta a esperar. Bem, o terceiro evento é o Go Backend. Recebe um pacote da camada inferior e esse pacote não está corrompido. Então, o que ele faz? Ele faz a base, ele desloca a base, né, do número, na verdade, do ACK que ele recebeu, tá? E faz um teste. Se a base for igual a nexegnum, então ele, na verdade, ele vai desligar o timer, porque foi o último pacote que ele tinha transmitido na janela e que está sendo confirmado. Né? Se ele recebeu um ACK, mas ainda tem pacote
na janela transmitida e não confirmada, então, else, ele religa o timer. O quarto e último evento do go back-N é onde ele está no estado de espera, né? E ele recebe um pacote da camada inferior e esse pacote que ele recebe traz informações corrompidas. Nesse caso, ele não faz nada e volta para o estado de espera. Vamos olhar, então, a máquina de estado finito do receptor do go back-N. Tá? Também nós temos um único estado de espera, e, nesse caso, a máquina de estado finito inicia, né, como indicado pela seta tracejada, tá, fazendo expected segnum igual a 1 e construindo um pacote, né, com ACK 0. Tá? Em seguida, ele entra no estado de espera. E, estando no estado de espera, dois eventos diferentes podem acontecer. O primeiro, né, que está mostrado no topo, é ele receber um pacote da camada inferior, o pacote não está corrompido e o pacote ter realmente o número de sequência que ele estava esperando, ou seja, expected segnum. Tá? Ele recebeu o pacote não corrompido e com o número de sequência que ele efetivamente dado para a camada superior, para a aplicação. Ele constrói um pacote, tá, contendo o ACK, né, com o número de sequência do pacote que ele acabou de receber, tá, e ele envia, através da chamada do DT-Send Packet, para a camada inferior transmitir essa confirmação, tá, em direção ao remetente. Tá? E o que ele faz? Ele incrementa o expected segnum de 1, ou seja, ele passa a esperar o pacote com o próximo número de sequência. Tá? E volta no estado de esperar. O segundo evento, que a gente colocou ali como default, ou seja, qualquer outra coisa que aconteça, tá, que ele receba, ele vai fazer o quê? Ele vai enviar o pacote retransmitindo a confirmação que ele enviou anteriormente. Tá? Bem, o receptor, então. Vamos falar um pouquinho do receptor, já que a gente examinou a máquina de estado finito dela. Ele usa apenas ACK, ou seja, não usa ACK, e sempre envia o ACK para pacote recebido, bem com o maior número de sequência em ordem. Tá? Então, em suma, o que ele quer dizer? Ele sempre vai enviar a confirmação para o último pacote recebido em sequência, né, corretamente. É esse o que ele vai colocar na sua confirmação. O último número de sequência do pacote que ele recebeu em ordem, ele envia de volta para o transmissor. Tá? Ele pode, evidentemente, com isso, gerar confirmações duplicadas, ou seja, com número de sequência duplicada, porque se ele recebe um pacote, né, em ordem e confirma, e depois acontece, por exemplo, uma situação default, como a gente chamou no máquina de estado finito, o que ele vai fazer? Ele vai reenviar a mesma confirmação com o mesmo número de sequência. Então, ele pode gerar ACKs duplicados. E, basicamente, o que o receptor do go back-N precisa lembrar é qual é o número de sequência que ele está esperando. É basicamente isso, o expected segnum. Tá? O que ele faz quando ele recebe um pacote fora de ordem? É aquele default lá. Tá?
ele descarta, ou seja, não armazena. O receptor não tem buffers para armazenar pacotes que lhe chegam fora de ordem. Tá? Por isso, aliás, que o transmissor, dado uma falta de confirmação para o pacote, para um determinado pacote, né, indicado pela temporização, ele retransmite todos os pacotes dali para frente, todos os pacotes com número de sequência, igual o que falhou, dali para diante. Tá? E que mais que o receptor faz? Então, ele não armazena pacotes que lhe chegam fora de ordem e manda a ACK de pacote com maior número de sequência recebido em ordem corretamente. Nessa transparência, então, nós temos aí a execução do Go Back N no tempo. Então, por exemplo, nós temos ali o remetente enviou o pacote 0, evidentemente que ele não fica esperando a confirmação do pacote 0, porque a janela dele permite transmissão de vários pacotes sem confirmação, tá? Envia o pacote 1, envia o pacote 2 e envia o pacote 3. Tá? A partir do momento que ele enviou o pacote 3, ele para. Por quê? Porque, nesse meu exemplo, o tamanho da janela do transmissor é 4 pacotes que ele pode enviar e sem ter recebido confirmação de nenhum. Reparem que o pacote 2, durante a transmissão, se perdeu. Tá? Então, o pacote 0 chega no destinatário. O que o destinatário faz? Recebe o pacote 0 e envia o ACK 0. O pacote 1 chega no destinatário, o destinatário recebe o pacote 1 e envia a confirmação de 1. Ora, o pacote 2 se perdeu, então não chegou no destinatário. Mas, depois da transmissão do pacote 2, o remetente enviou o pacote 3. O pacote 3 chega no destinatário e o que o destinatário faz? Descarta o pacote 3. Como dissemos, o Go Back N não armazena pacotes que lhe chegam fora de ordem. E o que ele faz quando ele recebe o pacote 3? Ele descarta o pacote 3 e envia a confirmação do último pacote recebido em sequência corretamente. Quem era o último pacote em sequência recebida corretamente? O pacote 1. Então, ele envia novamente o ACK 1. Lá pelas tantas, olhando o lado do remetente, aquele ACK 0 que o destinatário enviou inicialmente, chega ao remetente. Nesse caso, quando o remetente recebe esse ACK 0, o que ele faz? Ele, na verdade, como ele tem janela igual a 4, ele pode, esse pacote 0 está confirmado, ele pode apanhar mais um dado da aplicação e enviar. Então, é o que ele faz. Ele recebe dado da aplicação, coloca nesse dado número de sequência 4 e envia o pacote 4. Reparem, o pacote 4, ele chega no destinatário e é descartado. Por quê? Está faltando o pacote 2, gente. O pacote 2 ainda não temporizou. Tá? Então, chegou o pacote 4 lá, o pacote 3, depois o 4, e também o 5, se a gente reparar bem na figura, tá? Que é enviado depois do recebimento do ACK 1, tá? Então, o pacote 5 também é descartado e sempre quando o receptor recebe um pacote fora de ordem, fora da ordem esperada, expected seg_num, o que ele faz? Ele descarta o pacote e confirma o último pacote em sequência recebido corretamente, no caso aqui do nosso exemplo, o ACK 1. Tá? Bem, lá pelas tantas, a temporização se esgota e aí o pacote 2 é retransmitido. Então, como nós dissemos que o algoritmo funciona,
a partir do momento, né, que um pacote é perdido, né, e aí no caso temporizou, ele retransmite não só o pacote 2, mas todos os pacotes que foram transmitidos depois do pacote 2. Então ele retransmite, reparem, o pacote 2, o pacote 3, o pacote 4 e o pacote 5, que agora chegam corretamente no destinatário e são aceitos, evidentemente. Bem, como dissemos antes, nós temos dois algoritmos que fazem a transmissão de dados confiável, que fazem pipeline, ou seja, que permitem a transmissão de vários pacotes sem confirmação. Tá? Nós dissemos que existia o Go Backend e o protocolo que faz retransmissão seletiva. Então, vamos olhar um pouco o protocolo que faz retransmissão seletiva. Vocês devem estar se perguntando, a essa altura, por que nós estamos vendo isso tudo? A gente está vendo isso tudo, só para lembrar, para poder entender o TCP, tá? Que é o nosso assunto da próxima aula. Tá? Bem, então, o protocolo de retransmissão seletiva, né, ele age do seguinte modo. O receptor reconhece, ou seja, confirma, envia ACK individualmente todos os pacotes recebidos corretamente. Então, chegou um pacote, ele vai confirmar individualmente aquele pacote. Não tem mais aquilo que a gente usou no Go Backend de confirmação cumulativa. Tá? Então, cada pacote é confirmado individualmente. Ele armazena pacotes no buffer, conforme necessário, para a posterior entrega em ordem à camada superior. Ou seja, o receptor, tá, ao receber um pacote, ele vai confirmar aquele pacote individualmente e vai guardar em um buffer, quer tenha ele chegado em ordem ou não. Tá? Não vai descartar o pacote que chega fora de ordem. Tá? O remetente, o transmissor, apenas reenvia pacotes para os quais a confirmação não foi recebida. Tá? O temporizador de remetente para cada pacote que ainda não foi confirmado. Nós vamos ter, então, essa temporização individual para cada pacote que foi enviado e ainda não confirmado. A janela do remetente vai ter N número de sequências consecutivos, tal qual a gente viu no Go Backend. E, outra vez, limita o número de sequência de pacotes enviados, a janela, né, evidentemente, eu não posso transmitir mais pacotes do que a minha janela permite, tá? Mas ainda não reconhecidas, ou seja, eu posso enviar até N pacotes, sendo N o tamanho da janela, transmitir sem que eu tenha recebido a confirmação. Aqui nós temos a ilustração da janela do remetente, das janelas do remetente e do receptor. Na parte de cima do nosso slide está a ilustração dos números de sequência. Evidentemente, cada caixinha dessa corresponde ao número de sequência. Tá? E nós temos em cima desse número de sequência a nossa janela. Vamos olhar primeiro a janela do remetente, tá? na parte A, visão que o remetente tem dos números de sequência. Então, eu tenho dentro da janela, dentro dessa janela, eu posso ter vários tipos de pacotes. Os que estão em amarelo são os pacotes que já foram enviados, com aquele número de sequência, tá? Porém, ainda não foram reconhecidos, ainda não foram confirmados. Tá? Eu tenho os números de sequência, né? Os pacotes correspondentes ao número de sequência em verde, que foram enviados, mas já foram confirmados. Tá? E
tenho também os números de sequência azuis que correspondem a, olha, eu tenho vaga ainda na minha janela. Se a aplicação, né, esses azuis, na verdade, são números de sequência que estão dentro da janela e que podem ser utilizados nesse momento pelo transmissor. Por quê? Eles não foram usados ainda. Então, tenho aquele número de sequência, então, o tamanho da janela N, e não enviei ainda N pacotes. Tá? Bem, fora da janela, tá, os números de sequência mostrados em branco, nós temos os números de sequência que ou já foram usados, ou vão ser usados no futuro, mas que nesse momento, já que a gente determinou que o tamanho da janela é N, não podem ser usados pelo transmissor. Tá? Vamos dar uma olhada na parte inferior do nosso slide para ver o destinatário, qual é a visão que o destinatário, o receptor, tem dos números de sequência dele. Então, ali, nós vemos que nós temos agora o receptor com um tamanho de janela, né? N também. Tá? E dentro dessa janela, nós podemos ter 3 tipos de situação. Nós podemos ter os números de sequência em cinza, que correspondem a pacotes com número de sequência que estão na janela, mas que ainda não foram recebidos, que estão sendo aguardados. Tá? Os em vermelho, que correspondem aos pacotes que estão na janela, ou seja, podem ser recebidos pelo receptor, tá? Mas que foram recebidos fora de ordem. Tá? E já foram, inclusive, reconhecidos, mas que, de alguma forma, tem que ficar ali esperando que a sequência se complete para que possam ser entregues à camada superior. Repara que eu tenho ali um cinza antecedendo dois pacotes recebidos corretamente em vermelho. Então, eu não posso entregar para a aplicação, tá, esses em vermelho enquanto eu não receber o pacote que deveria ter sido recebido antes. Bem, e temos os pacotes em azul, que são pacotes que, se forem recebidos, eles podem ser aceitos e vão ser armazenados na janela do receptor e entregues quando uma sequência completa de pacotes recebidos for completada. Tá? E os pacotes brancos são números de sequência que estão fora da janela do receptor e, portanto, se algum pacote com esses números de sequência que nós estamos ali mostrando como brancos, ele for recebido, ele não pode ser aceito pelo receptor, ele será descartado. Bem, aqui nós temos as ações realizadas pelo remetente e receptor do protocolo retransmissão seletiva. O remetente, ele, na verdade, ele vai reagir a 3 eventos. Quando ele recebe dados da camada de cima, ou seja, da aplicação, tá? Se o próximo número de sequência da janela está disponível, se ele tem espaço na janela dele, então ele simplesmente envia o pacote. Se acontece um evento de temporização de um pacote com número de sequência N, então, o que ele faz? Ele reenvia o pacote com número de sequência N. Reparem que, nesse caso, ele só reenvia esse pacote especificamente, ao contrário do Go Back N, que, a partir de uma temporização, retransmitia todos os pacotes que foram transmitidos posteriormente ao pacote que estava temporizando. Aqui não, no retransmissão seletiva, o transmissor simplesmente reenvia o pacote N e reinicia a temporização. E esse N está exatamente dentro
da janela. Tá? Então, nesse caso, o que ele faz? Ele marca o pacote N como recebido, ou seja, está confirmado, eu não tenho que mais me preocupar com esse pacote. Tá? E se N for o menor pacote não reconhecido na janela, ou seja, se ele está no cantinho esquerdo, tá, da janela dele, então o que ele faz? Ele avança a base da janela ao próximo número de sequência ainda não reconhecido, ou seja, ele vai avançar a janela dele para manter sempre a janela com tamanho N. Tá? Então, vamos olhar o que acontece no receptor da retransmissão seletiva. O receptor da retransmissão seletiva, quando ele recebe um pacote N, e esse pacote, na verdade, está nesse intervalo com o número de sequência receive base mais N menos 1, ou seja, está dentro da janela de recepção, então o que ele faz? Ele confirma o pacote recebido, confirma aqui N, tá? Se esse pacote que ele acabou de receber está fora de ordem, então ele não entrega para a aplicação, ele coloca no buffer, tá? E se estiver em ordem, ele entrega para a aplicação e todos os pacotes que ele tem armazenado em buffers e que completa em sequência, também entrega para a aplicação. E, evidentemente, para manter a janela de tamanho N, ele avança a janela dele de tantas posições quantos pacotes ele entregou para a camada de aplicação. Bem, e se ele recebe um pacote N, tá? E esse N está nessa faixa de número receive base menos N, receive base menos 1, tá? Então, o que ele simplesmente faz? Eu vou reenviar a confirmação desse pacote N, tá? E esse pacote, na verdade, é uma duplicata de pacote, ele vai reenviar a confirmação do pacote N, e se ele não tiver nessa faixa, então o que ele faz? Ele simplesmente ignora o que acabou de receber. Nesse slide, nós temos uma ideia da execução da retransmissão seletiva. Tá? Então, do lado esquerdo nós temos o transmissor, do lado direito o receptor, e nós estamos supondo, tá, que a janela do transmissor e do receptor é igual a 4, ou seja, eu posso ter 4 pacotes transmitidos e não confirmados. E está lá a faixa de número de sequência. Pacote 0, ou número de sequência 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, como o tamanho da janela do transmissor é 4, ele pode, né, é permitido pelo algoritmo que ele transmita os pacotes com número de sequência 0, 1 e 2. Bem, então ele transmite o pacote 0, tá? O pacote 0 é recebido no destinatário e entregue à camada superior e é enviado o AQ0. Quando o pacote 0, repara, no receptor, o pacote 0, ele chega em sequência, é o primeiro da janela, né? Então, o que o receptor faz? Ele desliza a janela sobre o número de sequência, para manter o tamanho da janela igual a 4. Então, qual vai ser o tamanho, quais vão ser os pacotes que ele passa a esperar? O 1, o 2, o 3 e 4. Tá? Então, ele confirma o pacote 0 recebido e desliza a sua janela. O transmissor, depois que transmitiu o pacote 0, transmitiu também o pacote 1. Reparem que o pacote 1 viaja, né, do transmissor até o receptor e chega no receptor, é um pacote em sequência em ordem, tá? E então o receptor entrega para a aplicação e novamente desliza sua janela. Observem que o transmissor não move sua janela, porque ele mandou o 0, o 1,
ele ainda pode mandar o 2 e o 3, tá? Mas ele não pode mover a sua janela porque ele ainda não recebeu a confirmação de nenhum pacote enviado. Aí envia o pacote 2. Acontece que o pacote 2 foi perdido durante a transmissão, não chega até o receptor. Nesse caso, o receptor não tem nada a fazer, o pacote não chega e o pacote 3 é enviado também pelo transmissor. Repara, ele podia transmitir 4 pacotes sem nenhuma confirmação e foi o que ele fez. Ele transmitiu 4 pacotes que corresponde ao tamanho da janela dele. Tá? O pacote 4, quando chega, o pacote 3, quando chega no receptor, na verdade, ele é recebido sim, tá? É recebido e é confirmado. Porém, ele não é entregue à camada superior, ele não é entregue à aplicação. E, portanto, porque está faltando 2, repara. O receptor só vai poder entregar o 3 para a aplicação depois que o 2 for recebido. E a janela dele permanece estática. Na verdade, ela não é movida, não é deslizada. Tá? Bem, lá pelas tantas, o AQ0, enviado lá no início, no começo da nossa análise, chega ao transmissor. Tá? O transmissor, o pacote 0 foi recebido corretamente. Como o tamanho da janela dele é 4, tá? Ele desliza a janela dele e passa a poder enviar mais um pacote, na verdade o pacote 4, o próximo número de sequência. Né? Tá? Repare que ele deslizou de uma posição, porque ele recebeu só uma confirmação, de uma posição a sua janela. E envia o pacote 4. O pacote 4, quando ele chega no receptor, ele está na janela do receptor. Repara, o que o receptor está esperando? O pacote 2, o 3 ele já recebeu, o 4 e o 5. Chegou o 4, está na minha janela? Tá, então vou receber. Então o que ele faz? Está em sequência? Não, então não posso entregar para a camada superior. Então o que o remetente faz? Confirma individualmente o pacote 3, tá? E guarda o pacote lá no buffer, até que o pacote 2 seja recebido. Tá? O AQ1 também atinge o transmissor. Nesse caso, o transmissor novamente desliza a sua janela, tá? E pode enviar mais um dado da aplicação. Envia, então, o pacote de número 5, de número de sequência 5. O pacote chega ao receptor, novamente ele é armazenado no buffer, não entregue à camada superior e a confirmação correspondente ao pacote 5 é enviada. Nesse instante, a temporização do pacote 2 se esgota. Então, o transmissor, nesse momento, fica sabendo, olha, aquela confirmação do pacote 2 nunca chegou e parece que ele se perdeu. Então, o que o transmissor faz? O transmissão, então, retransmite o pacote 2. O pacote 2 é recebido, agora corretamente, tá? No receptor e, formamos uma grande sequência. Recebi o 2, o 3 já estava no buffer, o 4 já estava no buffer, o 5 estava no buffer. Então, o que o receptor faz? Entrega nessa ordem o 2, o 3, o 4 e o 5 para a camada de aplicação, tá? E desliza a sua janela, passando a esperar os pacotes de número 6, 7, 8 e 9. Tá? Nós podemos olhar aqui, é interessante olhar, que nós temos, na verdade, alguns problemas com o tamanho de janela na retransmissão seletiva. Reparem, no meu exemplo, eu tenho o exemplo A e B, que ilustram situações diferentes. Tá? Eu tenho os números de sequência que eu posso usar, 0, 1, 2 e 3, tá? E eu tenho o tamanho de janela igual a 3. Tá? Aquele quadro que se encontra entre o transmissor e o receptor, tanto na figura embaixo como na figura em cima do slide, é como
designa, nós queremos mostrar com esse quadro, é que o transmissor e o receptor, eles não se enxergam, na verdade, né? Eles só sabem o que acontece com basicamente com os pacotes que são trocados entre os dois, tá? Bem, então, na situação inicial, na parte de cima, qual é a situação que nós temos? Nós temos, então, 3 números de sequência, portanto, 0, 1, 2, 3, tá? E temos o tamanho da janela igual a 3. Significa que o transmissor pode enviar até 3 pacotes de dados sem ter recebido confirmação de nenhum. Então, ele enviou o pacote 0, o pacote 1 e o pacote 2, e os 3 pacotes chegaram corretamente na recepção. O receptor recebeu cada pacote, foi deslizando a janela de modo a refletir o pacote recebido, e a cada pacote que ele recebeu, ele enviou a confirmação correspondente. Acontece, tá, que a confirmação, que as 3 confirmações se perderam. Tá? Então, aconteceu uma tragédia qualquer, num enlace qualquer, e os 3 pacotes de confirmação se perderam. O que vai acontecer com o transmissor? O transmissor não vai poder, evidentemente, tá, avançar a sua janela. Tá? E, posteriormente, o pacote 0 vai temporizar. Ou seja, como o ACK 0 não chegou, o pacote 0, através da temporização, vai ser retransmitido. Repare, observem a janela de recepção, a janela do receptor. A janela do receptor está esperando que pacotes nesse instante? O 3, o 0 e o 1. Quando o transmissor retransmite o pacote 0 vai estar na janela do receptor e é, na verdade, uma duplicata que está sendo recebido como se fosse uma nova cópia do pacote 0. Tá? Então, na verdade, o protocolo falha. Ele está recebendo uma duplicata como sendo um novo pacote. Tá? No cenário abaixo, eu tenho novamente a mesma situação, onde eu envio os pacotes 0, 1 e 2, ambos, né, os 3, chegam corretamente ao receptor e o receptor vai ajustando sua janela, esperando novo número de sequência. Tá? Nesse caso, o que acontece é que as confirmações chegam corretamente, tá? E, nesse caso, o transmissor pode, então, ir ajustando a sua janela. Então, quando ele recebe o ACK 0, ele passa a poder enviar os pacotes 1, 2 e 3. Tá? Bem, a pergunta que eu deixo para vocês, tá? E o receptor está eu deixo para vocês pensarem, e tem que pensar muito a respeito disso, qual a relação entre tamanho da janela de número de sequência e tamanho do número de sequência, da faixa de número de sequência e do tamanho da janela. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, 8 números de sequência, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, qual pode ser meu máximo número de pacotes enviados e não confirmados, ou seja, o tamanho de janela, tá, que eu posso ter? Tá? Será que pode ser 7? Será que pode ser 5, 4? Eu gostaria que vocês pensassem nesse assunto. Tá? Bem, com isso, a gente termina esse assunto de princípios de transferência confiável de dados. Né? Na próxima aula, né, depois de vocês estudarem
cuidadosamente o assunto que a gente acaba de tratar, a gente, então, vai poder tratar do transporte orientado à conexão na internet, ou seja, do protocolo TCP. Ficam como exercícios, né, no nosso livro-texto, na parte de problemas do nosso capítulo da camada de transporte, os problemas de 5 até 19. Após estudarem o assunto, vocês estarão aptos a tentar fazer, procurar seus tutores, né, para resolver esses problemas de 5 a 19.